Só esperar a gravação iniciar. Foi. Muito bem, galera. É isso aí. Então, agora, nós vamos prosseguir no nosso trabalho, né, de revisão na geografia, tratando agora de geografia econômica. Nós vamos falar de economia. Nós vamos falar de temas que estão relacionados à esfera econômica da nossa sociedade, né, da nossa existência. Muito bem. Quando você pensa em economia, você pensa em quê? Quais são os grandes aspectos, né, da economia dos países em geral e do mundo como um todo? Nós estamos falando da agricultura. Olha aqui, ó. Quando a gente pensa em economia, a gente pensa na produção agropecuária. A gente pensa nos modelos de produção agropecuária, nos destaques da produção agropecuária do mundo e do Brasil, né? Na questão da terra, da distribuição da terra e outros aspectos. Então, nós vamos falar disso, nós vamos falar de agricultura no mundo e no Brasil, tá? Nós também vamos falar de fontes de energia. Nós vamos falar de petróleo, nós vamos falar de energia eólica, nós vamos falar de energia solar, de hidrelétrica, né? Porque a energia é fundamental para a atividade econômica. Também vamos falar de recursos minerais, de mineração. Nós vamos falar de minério de ferro, de alumínio, de ouro, manganês, cobre, né? Os principais recursos minerais, vamos falar de impactos ambientais, de rompimento de barragens, de mineração, que são temas muito importantes, tá? Também vamos falar de indústria. Nós vamos falar aqui que é a revolução industrial, ver as principais características, né, das revoluções industriais, e vamos analisar um pouquinho as tendências atuais, como que está a indústria no Brasil, tá joia? Beleza, queridos? Então, hoje nós vamos falar de economia nessas duas aulas que teremos, tá bom? Então, vem comigo e espero que seja uma boa aula aí para todos nós. Vamos lá. Vamos começar com produção agropecuária. Então, vem. O que é agropecuária, pessoal? Agropecuária é o conjunto de diferentes estratégias, diferentes maneiras, diferentes modelos desenvolvidos pelos seres humanos para cultivar plantas e criar animais. Então, isso é agropecuária. Agricultura, cultivo de plantas. Pecuária, criação de animais. Tá? Não confundam agricultura pecuária com extrativismo. Qual que é a diferença entre extrativismo de madeira e silvicultura? Vamos ver, eu já vou começar desafiando vocês. Vamos ver se alguém aí se habilita a explicar, né, resumidamente, qual a diferença, pessoal, entre um tipo de agricultura, né, que a gente chama de silvicultura, e de extrativismo. Vamos pensar em madeira. Qual a diferença entre silvicultura para obtenção de madeira? Muito bem, João. O João já apresentou aí. A agricultura, a silvicultura, sabia que silvicultura é o nome da prática de cultivar árvores, plantação de eucalipto. Exato, Ana. No alvo, silvicultura é a produção de árvores. É quando o ser humano coloca as mudinhas e rega e passa veneno e cuida e carpe os matinhos em volta. Isso é silvicultura, isso é agricultura. E o extrativismo? Qual que é a diferença? A gente obter madeira do extrativismo. No extrativismo, a gente corta as árvores que nasceram sozinhas, que nasceram naturalmente. Então, isso é extrativismo.
tá? Extrativismo é você recolher aquilo que a natureza produziu por conta própria. Isso é extrativismo. Silvicultura João, simplificando, né? O extrativismo, a gente explora o que a natureza produziu por conta própria. E na agricultura, a gente colhe aquilo que planta. Muito bem. Beleza? Bom, então é isso aí. Agora, vamos conhecer dois modelos, né? Dois diferentes meios de se praticar a agropecuária. Vamos lá. Bom, quando o ser humano quer criar animais como bois e vacas, podia ser galinha, porco, carneiro, cabra, cavalo, ou plantar alguma planta, né? Cultivar alguma planta, pode ser soja, pode ser milho, pode ser café, pode ser cana, laranja, sei lá, né? Eucalipto. Existem dois modelos principais, duas concepções principais. Então, imagina que você herde uma fazenda. Imagina que você ganhe, que você herde uma fazenda e você se compromete a cuidar dessa fazenda, a trabalhar nessa fazenda, a administrar, né, e tocar a fazenda, o sítio, sei lá. Como que você vai organizar essa produção? Independente do que você vai fazer, independente se você vai criar boi e vaca, se você vai plantar soja, mas você vai fazer isso de que maneira? Existem duas maneiras principais. O modelo, né, uma maneira extensiva e o modelo intensivo. Cuidado, porque são duas palavrinhas parecidas, mas elas são opostas. Ah, mas eu só confundi intensivo com extensivo. É igual trocar o sinal na matemática, não é boa coisa, né? Então, muito cuidado. O que é agricultura, pecuária extensiva? É quando a gente ocupa uma área grande, tá? Mas, apesar de ter uma área grande à disposição, a gente não consegue ter um retorno muito grande. Então, imagina só, você cuidando de uma fazenda bem grande, de uma área bem grande, mas colhendo só um pouquinho de soja, milho ou mandioca. Ou então você tendo uma fazenda muito grande e tirando poucos litros de leite das suas vacas. Isso é agricultura pecuária extensiva. Extensiva é quando o retorno é baixo, é quando a produtividade é pequena, é quando você tem um retorno pequeno em comparação ao tamanho do espaço utilizado. Tá bom? Isso é o modelo extensivo. Nesse modelo extensivo, não tem muita máquina, não tem muita tecnologia, não tem muito capital investido. É meio que de forma rudimentar. Rudimentar. O que é rudimentar? Rudimentar é uma coisa assim, primitiva, sabe? Antiga, tradicional, sem muita modernidade. É agricultura e pecuária extensiva. Então, imagina umas vacas de baixa qualidade sorta num pasto gigante, dando meia dúzia de litros de leite por dia. É a pecuária extensiva. Agora, o modelo intensivo é um modelo caracterizado pela elevada produtividade. É quando você tem um retorno grande de uma área pequena. Ou até a área pode ser grande, viu? Cuidado para não confundir. Pode até ter uma fazenda grande, mas o retorno é grande também. É uma questão proporcional,
né? A agricultura e a pecuária intensiva é quando você tem um elevado retorno por hectare, por área. É quando o rendimento por hectare é alto. Na extensiva, o rendimento por hectare é baixo. Na intensiva, o rendimento por hectare é alto. A gente chama isso de produtividade. Na intensiva, você tem grande produtividade. Na extensiva, você tem baixa produtividade. E o que permite uma elevada produtividade no modelo intensivo? É o uso de muitos... Qual é a palavrinha mágica aqui? Muitos insumos. Pessoal, o que é insumo? Eu vou até aumentar aqui para destacar. O que são insumos nesse assunto? Insumo é tudo aquilo que alguém utiliza para aumentar a produtividade. É um adubo, é o agrotóxico, é um remédio para aplicar no boi, na vaca, é um hormônio, é um carrapaticida, é a semente transgênica. Pois não? Alguma pergunta? Alguém abriu o microfone para falar? Não? Foi por engano? Fique à vontade aí se tiver alguma pergunta, algum comentário. Tá joia? É o agrotóxico. É um insumo, né? É um insumo. Beleza? É claro que se você joga o veneno e tal, e mata todas as pragas, pode ser que você tenha um retorno maior num primeiro momento, se você usa transgênico, né? E por aí vai. Beleza? Tranquilos nessa primeira parte? Vamos para a próxima. E por falar em agrotóxico, né, por mecanização e tal, vamos conhecer um dos conceitos mais presentes em provas de vestibular nos últimos anos, hein? Faça um asterisco aí, porque esse assunto aqui cai muito, tá bom? Então vamos lá. O que é a Revolução Verde? Presta atenção para você não confundir com Revolução Agrícola, nem Revolução Francesa, nem Revolução Industrial, nem Revolução Russa. Tá? Revolução Verde é o nome que a gente dá a uma série de mudanças na maneira de produzir os alimentos, né, na maneira de praticar a agropecuária nas últimas décadas. A partir de 1950, 1960, vou colocar aqui, ó, 1960. A partir da década de 1960, começam a surgir uma série de novidades que os agricultores passam a utilizar nas suas práticas de criação de animais e de cultivo de plantas. Que novidades? É um pacote. Essas novidades consistem na mecanização, ou seja, no uso de máquinas, de tratores, colheitadeiras, aviões, tá? Utilização de agrotóxicos, que são produtos químicos usados para matar ervas daninhas, são chamados herbicidas. Fungos, são chamados fungicidas. Insetinhos, inseticidas. E outros produtos químicos que a gente pode chamar de agrotóxico, ou, se você preferir, quem que prefere essa daqui? Ó? Vamos fazer uma enquete. Você prefere agrotóxico ou você prefere defensivo fitossanitário? Não sei nem se eu escrevi certo, viu?
não sei nem, acho que é assim mesmo. Acho que é com 2S, né? Não sei se dobra o S, acho que sim, porque é tudo uma coisa só. Desculpa aí se eu... Fitossanitário, eu acho que é isso. Podemos até pesquisar no Google aqui, mas eu acho que é isso. Hã? O que você prefere? Agrotóxico ou defensivo fitossanitário? O que vocês acham melhor? Ah, defensivo fitossanitário. Uai, você prefere comer comida com veneno, com uma coisa tóxica, ou você prefere comer comida com uma coisa que te defende? Defensivo é defesa. Hã? Defesa. Isso daqui te intoxica, isso daqui te defende. Aí, uai, você que escolhe. É você que escolhe. A bancada ruralista quer te convencer a aceitar defensivo fitossanitário. Já os ecochatos, essa galera aí de agricultura orgânica, os veganos, os ambientalistas, esse pessoal aí que, né, fica defendendo floresta, fica defendendo abelha, esse pessoal usa agrotóxico, porque acha que é mais próximo da realidade. Já os grandes latifundiários, né, a bancada ruralista, os fabricantes de venenos, eles preferem o termo defensivo fitossanitário. Escolha você o que te faz mais sentido. Fertilização do solo é a utilização de adubo químico. Sementes selecionadas. Transgênicos, que é modificado em laboratório. Irrigação. Tudo isso, pessoal, traz uma série de mudanças, de impactos na vida das pessoas e da maneira de produzir, tá? Bom, quais são os impactos ambientais provocados pelos agrotóxicos? Contaminação do solo, contaminação da água dos rios, contaminação da água que abastece as cidades. Só para você ter uma noção, olha só o que acontece se você fizer a seguinte pesquisa. Olha só. Agrotóxicos, água, São José do Rio Preto. Olha a pesquisa que eu fiz. Olha só. Olha a reportagem que aparece quando você pensa em agrotóxico. Diário da Região. Estudo revela o quanto bebemos de agrotóxico. Levantamento com base em dados fornecidos pelos municípios ao Ministério da Saúde mostra que 27 agrotóxicos testados foram encontrados na água das 10 maiores cidades da região. Mas está dentro do limite, viu, pessoal? Você só não pode passar do limite de veneno. Você pode beber um pouquinho de veneno, assim? Pode. Só não pode beber muito veneno, diz o SEMAI. Agrotóxicos na água. Ó, só tem esses agrotóxicos aqui, viu? DDT, né? Tem uns bem famosos. Glifosato. Glifosato é Yakult, né? Glifosato é tipo Yakult. Metolacloro, deve ser uma beleza, isso. E o que causa câncer é a vacina do Covid, né? Não é esses agrotóxicos. Então, vejam em que ponto chegamos, né? A que ponto chegamos, né? Como diz aquele meme. Agrotóxico, tudo bem. Vacina é mal. Bom, os transgênicos entram nessa parte sim, viu, Ana? Os transgênicos entram aqui, ó. Variedades geneticamente modificadas. Isso daqui, ó, são os OGMs. OGM. O que é OGM? Organismo geneticamente modificado. Ele entra na Revolução Verde também. Soja transgênica, milho transgênico, algodão transgênico. É o que mais tem. Tá?
Muito bem. É isso aí, Raíssa. Não pode ter mimimi, né? Frescura. Não pode ter medo, viu? Tem pessoal aí mandando uns vídeos de WhatsApp para as famílias que o que mata mesmo não é a Covid, é o medo. Então, o que mata não é o agrotóxico, viu? É o medo do agrotóxico. Então, se você não tiver medo de tomar veneno, de comer veneno, não tem impacto nenhum na tua saúde. Isso daí é provado pela Associação Internacional de Enviadores de Vídeos de WhatsApp de Família, tá? Então, de acordo com a Associação Internacional dos Grupos de WhatsApp de Famílias, não dá nada agrotóxico. Perigo mesmo é vacina. Então, fique esperto. Bom, o veneno afeta a fauna também, por exemplo, exterminando as abelhas. O que aconteceria com o mundo? Vocês já viram um filme, desenho animado chamado B-Movie? Quem assistiu o filme chamado B-Movie, As Abelhas lá? É o filme de umas abelhinhas, as abelhinhas faz o mel, né? E vocês viram? Aí uma abelhinha, a abelhinha, ela encana de reclamar dos seres humanos, porque os seres humanos exploram as abelhas, né, extraindo o mel delas, aí tem um processo na justiça e tal. E aí as abelhas ganham o processo e não precisa mais fazer mel, então elas não precisam mais polinizar. O que acontece com o mundo? As plantas morrem tudo, as flores morrem tudo, porque não tem a polinização das abelhas. É um filme muito interessante esse, é um desenho animado, né? Tem um episódio também da série Black Mirror, do Netflix, que fala do extermínio das abelhas, que aí a galera tentou fazer uns robozinho mecânico, né? Tipo uns dronezinho para fazer o serviço das abelhas. É muito doido esse episódio também. Aí um hacker meio que sequestra as abelhas lá, é muito doido. Bom, é isso. Sem a microfauna, pessoal, se não tiver os insetinhos ali, os funguinhos, as bactériazinhas no solo, as minhoca, formiga, o solo fica estéril. Aí você tem que meter adubo químico, e mete adubo químico, e mete adubo químico. E aí você tem desequilíbrios, e aí mete veneno. Então é uma meio que uma roda sem fim, né? Essa lógica. Bom, a atividade agropecuária também causa problemas no solo, erosão do solo. O que causa a degradação dos solos, pessoal? Primeiro grande problema é o desmatamento para poder utilizar essa área para agricultura. Então, olha o que o ser humano está fazendo. O ser humano chega numa floresta, corta todas as árvores e transforma aquele lugar que era uma floresta em pasto e sorta boi e sorta a vaca. Aí, o que acontece? Como não tem as árvores para proteger o solo, a chuva vem e faz isso aqui com o solo. Como não tem árvore para evaporar água para fazer chuva, para de chover, e aí o solo fica seco, fica ressecado. Então, o problema da degradação dos solos, em grande parte, tem a ver com o uso irracional da terra pelo ser humano para atividade agropecuária. É desmatamento, é uso de agrotóxicos que contamina o solo, que mata os micro-organismos do solo. E isso tudo leva à sua degradação. Olha só, aqui, ó, isso daqui era uma floresta, pessoal, isso daqui era uma floresta. O cara cortou todas as árvores e plantou grama. Só que a raiz das gramas, olha o tamanho aqui das raízes das gramas, ó. A raiz da grama é piquititinha. Então, quando o boi pisa aqui, ele forma esse estrieiro e depois chove, a água da chuva vem e leva tudo a terra embora. Olha só, isso aqui é uma vossoroca. Isso aqui chama vossoroca. Isso daqui era uma floresta, ó, isso daqui era tudo árvore. As árvores foram mortas e no lugar foi plantado grama, capim. Só que o capim não segura o solo. Quando chove, a terra vai tudo embora. Erosão, vossoroca. O que a gente tem que fazer para evitar erosão, vossoroca, para evitar degradação do solo? A gente tem que fazer curva de nível.
Você já viu umas lombadas que tem nas fazendas, assim, uns montes de terra, como esses que o trator está fazendo aqui? Quem já andou em estrada de terra e percebeu que as estradas de terra às vezes tem umas lombadas assim, ó? Para que serve aquelas lombadas que tem na estrada de terra? Para que serve esses montinhos de terra que o trator está fazendo aqui? Para segurar a água da chuva. Então a água da enxurrada vem e ela fica presa aqui nesse montinho de terra. Você pode ver que aqui, ó, a água vem, vai rasgando. Aqui a água vai. Imagina se tivesse uma barreira aqui, tipo um montinho de terra aqui, né? Aqui se tivesse curvas de nível, aqui até tem, ó. Você vê, mas é umas curvas de nível insuficiente para segurar o solo. Então, curva de nível serve para evitar a erosão, tá? Quando a declividade é muito grande, quando o lugar é muito íngreme, é muito inclinado assim, ó, como vocês estão vendo aqui, ó, é relevo montanhoso mesmo, somente a curva de nível não é suficiente. Isso daqui é comum principalmente lá no Sudeste Asiático. Como é chamado o modelo de agricultura praticado no Sudeste Asiático, que utiliza a técnica do terraceamento? Você está vendo? Ó, isso daqui foi feito pelo ser humano, essa espécie de degraus aqui. Isso daqui é para evitar a erosão. A água da chuva empoça, como se fossem piscinas. Ó. Cada andar desse é uma espécie de piscina. A água fica empoçada aqui e não vira enxurrada, não leva o solo embora. E eles aproveitam depois essas áreas inundadas para plantar um determinado tipo de planta. Pergunta: qual é a lavoura que está sendo praticada nessas duas fotos e qual é o nome do modelo? Muito bem, Amanda. Muito bem. Risicultura. A risicultura. A risicultura é uma das principais atividades da agricultura de jardinagem. Agricultura de jardinagem no Sudeste Asiático. Isso daqui é China, é Indonésia, é Vietnã, é Filipinas. Tá bom? Muito bem. Bom, uma outra prática interessante é a prática do plantio direto. O que é o plantio direto, pessoal? É quando não se retira, não se joga fora os restos da lavoura anterior na hora de cultivar a próxima safra. É quando você utiliza os restos que não são aproveitados economicamente das plantas para servir como uma espécie de tapete, de forragem para o solo. Você está vendo aqui, ó, essa parte, essa palha seca aqui? Isso daqui é uma plantação de soja. Ó, o que vocês estão vendo é uma plantação de soja. O que a gente aproveita da soja? Só as bolinhas, só os grãozinhos, né? A soja é um grãozinho, tipo feijão. Feijão é muito parecido, né? Feijão e soja são parentes. A gente aproveita as folhas, os talinhos da soja? Não, só as bolinhas. Então, as folhas, os talinhos, são triturados e jogados no solo. E na hora de plantar a próxima, só abre um espacinho assim no meio da palha, coloca a sementinha ali, e aí você tem o plantio direto. Qual que é a vantagem disso? Você armazena mais umidade no solo, evita o ressecamento do solo, aumenta a nutrição do solo, a fertilidade do solo, porque essa palha aqui, ela é decomposta e ela vira adubo, vira humus. Lembra do horizonte O do solo? O horizonte O é o horizonte orgânico, é o horizonte de matéria orgânica, que é esse horizonte superficial aqui, tá? Então aqui você tem uma melhoria do solo, você diminui a erosão com o plantio direto, tá bom? Bom, e no Brasil, pessoal, quais são as principais atividades agropecuárias do Brasil? O Brasil,
é um grande produtor agropecuário. O Brasil é o segundo maior produtor agropecuário do mundo. E as principais atividades agropecuárias do Brasil são, em primeiro lugar, a soja. O Brasil é o segundo maior produtor de soja, só fica atrás dos Estados Unidos em produção. Só que o Brasil é, pelo menos por enquanto, o maior exportador mundial de soja. O Brasil é o maior exportador mundial de soja. A maior parte da soja brasileira é vendida para a China. A soja é o principal produto do agronegócio brasileiro. A soja foi o principal produto de exportação do Brasil nos últimos anos, tem sido, e este ano vai ser de novo. Então, a soja é muito importante para o Brasil, e o Brasil é um gigante da soja. E quem é que produz soja no Brasil? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso, Tocantins, Maranhão, Piauí, Bahia, estão entre os grandes produtores de soja do Brasil. Onde é que não tem muita soja no Brasil? Rondônia, no Acre, no Amazonas, em Roraima, no Pará. Bem que no Pará está aumentando também a soja. No Amapá. E aqui nos estados menores do Nordeste, né? Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe não tem muita soja. Mas vejam que grande parte do território brasileiro tem bastante soja, tá? O maior produtor atualmente é o Mato Grosso. Café. O Brasil também é um gigante no café. No caso do café, o Brasil é imbatível em todos os quesitos, ou quase todos. O Brasil é o maior produtor, o Brasil é o maior exportador mundial de café. E o maior produtor de café do Brasil é Minas Gerais, atualmente. Sul de Minas, aqui é onde mais tem pé de café. Tá? São Paulo já foi o maior, mas não é mais. Atualmente é Minas Gerais que mais tem café. O Brasil vende café para a Europa, para os Estados Unidos, para o mundo inteiro, tá? Mas principalmente Europa e Estados Unidos. Cana. O Brasil também é um gigante na cana. O Brasil é o maior plantador de cana do mundo. O Brasil é o maior produtor de açúcar do mundo, que é um dos derivados da cana, né? E o maior plantador de cana do Brasil é o estado de São Paulo. Boi. O Brasil tem, hoje, um dos maiores rebanhos bovinos do mundo, o maior comercial, né? O Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo. A laranja é muito importante também, viu, Matusalém? O Brasil é o maior exportador de laranja, de suco de laranja do mundo. Só que a laranja ela fica atrás desses produtos que você está vendo aqui no mapa, mas ela é muito importante, sim. Só que em termos de dinheiro, ela movimenta menos dinheiro do que esses outros produtos que eu estou destacando aqui. Mas o Brasil é disparado o maior produtor e o maior exportador de laranja do mundo. Tá? Carne de frango também, viu, Carol? Eu coloquei aqui em destaque a carne de boi, mas o Brasil também é o maior exportador de carne de frango do planeta. O Brasil é o maior exportador de carne de frango do mundo, tá? Assim como é de carne de boi. Então, tanto carne de boi como carne de frango, o Brasil é o maior do mundo em exportação. Os maiores rebanhos do Brasil estão aqui no Mato Grosso do Sul, no Pará, no Mato Grosso, em Goiás, Tocantins, tá? Rio Grande do Sul também tem muito boi. Milho, né? Que estava faltando é o milho. O milho também é um produto importante. O Brasil é o segundo maior produtor e exportador de milho do mundo, só fica atrás dos Estados Unidos, tá? E hoje o Paraná é o maior produtor de milho. Lembrando que Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso também são importantes produtores de milho. Muito bem. Bom, como que é praticada a agricultura
no Brasil? A agricultura no Brasil se dá de duas formas principais. A chamada agricultura familiar, deixa eu escrever aqui, agricultura familiar, ou agricultura camponesa, e a agricultura comercial, deixa eu escrever aqui também, agricultura comercial. Ou também, eu já vi aparecer em questão, a agricultura não familiar. Tá? Então, o que é agricultura familiar ou agricultura camponesa? E o que é o agronegócio ou agricultura comercial ou agricultura não familiar? Bom, agricultura camponesa ou familiar é quando a propriedade é pequena propriedade, administrada pela própria família, geralmente cultivando várias coisas diferentes, praticando a policultura e vendendo o excedente, que não é consumido pela própria família, no mercado regional, ali, local, para a vizinhança, para os brasileiros. Isso é agricultura familiar. Já o agronegócio, ou agricultura comercial, ou agricultura não familiar, é quando a propriedade é grande, você tem um dono, esse dono, na maioria das vezes, nem mora na fazenda, ele tem os empregados dele lá, funcionário, administrador, tal, que cuida da fazenda, e ele pratica monocultura, ele planta uma coisa só naquela fazendona, e o objetivo dele é exportação para pegar dólar. Então, assim como a Mariana disse corretamente, quem é que contribui para o abastecimento do brasileiro, do consumo brasileiro? É a agricultura familiar. É da agricultura familiar que vem a maioria da comida que a gente come no nosso dia a dia. Então, na hora que você fazer o prato do almoço, você olha lá, a maior parte da comida que está no teu prato veio do pequeno agricultor, veio do pequeno camponês. Tá? Olha, Mari, esse negócio dos agrotóxicos virou uma praga e até os pequenos agricultores hoje em dia também usam muito. Então, os pequenos também usam. E o pior, Mari, olha só que viagem, olha que doido. Os pequenos agricultores é o mais preocupante em relação aos agrotóxicos, por um lado. Por quê? Porque o pequeno agricultor, muitas vezes, ele não tem assessoria técnica de um agrônomo, de um cara especialista para falar para ele o tanto que ele tem que usar de agrotóxico, qual agrotóxico certinho, na época certinha. É muito comum que o pequeno agricultor ele use agrotóxico por conta própria, sem uma orientação. Então, curiosamente, os maiores problemas de contaminação assim mais grave por uso de agrotóxico acontecem entre os pequenos agricultores, porque os pequenos agricultores não têm assessoria, tá? Que falam que o brasileiro consome 5 litros de agrotóxico por dia, não. É por ano, Mari. É por ano. Fica tranquila, viu? Não é 5 litros por dia, não. É 5 litros por ano. Então, você fica tranquila, ó. Essa garrafinha aqui, essa garrafinha tem meio litro. Então, a gente está bebendo só 10 garrafas dessa de veneno por ano, por pessoa. Cada brasileiro bebe 10 garrafinhas dessa de veneno por ano. Fiquem tranquilos. É só 10 garrafas dessa por ano. É uma por mês. Então, a gente está bebendo uma garrafinha dessa de veneno por mês. Então, assim, ó, você chega e dá um golinho. Já bebi o meu veneno do dia. E aí parte para outras coisas. Tá bom? Então, é suave. É suave. É só 5 litros de veneno por ano. Tá? Beleza? Não precisa preocupar, não. É tipo Yakult. É tipo Yakult. Tá?
não precisa nem comprar mais Yakult. Você já sabe que você está tomando um golinho de veneno. Lembra do que não te mata, te fortalece. Tá certo? Bom, vixe. E tem gente que defende os agrotóxicos, nossa, fica brabo. Eu já vi gente ficar braba comigo, porque nossa, você está falando mal do agrotóxico aí, rapaz. Nós precisamos dos agrotóxicos. Principalmente você que trabalha como representante comercial de uma empresa de agrotóxico, você precisa mais do agrotóxico do que eu, né? Eu preciso das escolas abertas para poder ganhar minha vida. E você precisa dos venenos para ganhar a tua vida, né? Então, primeiro isso, agrotóxico não está certo. O cara quase me bateu porque eu falei agrotóxico, né? Bom, então é isso. O agronegócio, pessoal, ele ocupa a maior parte das terras e ele é voltado para exportação, tá? Ah, Carol. Carol, poxa, só de você ter essa referência, Carol, talvez já seja um bom caminho, viu? Porque mesmo que você não desista do vestibular, que você insista e que você faça a sua faculdade dos seus sonhos e que você se torne a profissional que você quer se tornar, seja lá médica, advogada, engenheira, o que você quer fazer. Mas se você tem essa perspectiva de morar numa ecovila ou de montar uma ecovila, talvez você, ao longo da sua vida, naquilo que você venha a fazer, seja lá o que for, você possa destinar parte da sua energia para atividades que contribuam para um respeito maior ao meio ambiente e assim por diante. Então, independente do que a gente venha a fazer na nossa vida, Carol, se a gente tiver um pouquinho mais de consciência, de conhecimento, de respeito pela natureza, pelos outros, isso pode ser positivo, independente do que a gente faça na nossa vida. Você pode ser administradora de uma multinacional, mas talvez você haja de uma forma um pouco mais humana, um pouco mais, né, equilibrada, se você tiver essa perspectiva aí no teu horizonte de vida, né? Então, tomara que isso te influencie, te inspire positivamente, né, e que contribua para que você seja uma pessoa mais favorável, né, à natureza, ao meio ambiente, assim por diante, às pessoas como um todo. Bom, como que é a distribuição das terras no Brasil? Isso cai muito também, viu? Como que é a concentração ou a distribuição das terras no Brasil, pessoal? O Brasil é um país famoso pela concentração da terra. Tem muita terra nas mãos de poucos. Ó, isso daqui é a área. Isso daqui é a proporção de estabelecimentos. Vejam só. No Brasil, 45% do território brasileiro, 45% do Brasil pertence a 1,2% de latifundiários, de fazendeiros, bilionários que são donos de muitas e muitas e muitas fazendas, fazendas que some de vista, fazendas que têm milhares de hectares de tamanho. Grande parte do território brasileiro está na mão de 1%. Por outro lado, você tem apenas 20% do território do Brasil sendo dividido por 90% dos agricultores. 90% dos agricultores do Brasil dividem apenas 20%. Imagina uma festa de aniversário, eu gosto sempre desse exemplo. Imagine uma festa de aniversário, tem 100 convidados. E aí tem um bolo de aniversário. O bolo foi cortado em 100 pedaços idênticos. 90 convidados vão dividir 20 pedaços de bolo. E um convidado vai comer 45 pedaços de bolo. 9 convidados vão comer 35 pedaços de bolo. O que vocês acham sobre a distribuição das terras? Ela é justa? Ela é equilibrada?
Bom, aqui nós temos mais uns dados, olha só. Se a gente pegar 3% das propriedades maiores no Brasil, 3%, olha aqui o exemplo da festa, hein? Tem 100 convidados na festa e tem um bolo dividido em 100 pedaços. 3 convidados comeram 55 pedaços. E 86 convidados estão dividindo 21 pedaços. E eu vou dizer mais, tem um monte de gente que queria estar nessa festa que nem convidado foi, que são os sem terra, que não tem terra nenhuma. Tá? Bom, o que a gente deveria fazer para diminuir esse absurdo, esse desequilíbrio, esse descompasso, esse roubo, esse crime que é a concentração das terras no Brasil? A gente deveria promover a reforma agrária. O que é reforma agrária? Reforma agrária é um processo de democratização da propriedade da terra, isto é, uma nova organização da estrutura fundiária com a finalidade de promover uma distribuição mais justa das terras. Só tem 2 tipos de gente que pode ser, que eu aceito que seja contra a reforma agrária. 2 tipos de gente. Primeiro tipo de gente, aquele que é dono de um monte de terra improdutiva e deixa essa terra improdutiva para especular, para poder ganhar muito dinheiro às custas da miséria alheia. Esse pode ser contra a reforma agrária. E o imbecil, né? Aquele que não tem terra e é um imbecil. E é um ignorante qualquer, ou uma pessoa muito besta, né? Porque a reforma agrária é uma das coisas mais urgentes, mais legítimas, mais justas, mais corretas, mais necessárias, mais importantes que o Brasil precisaria fazer urgentemente, tá? No Brasil ainda não foi realizada uma reforma agrária efetiva. A terra é um fator gerador de poder e de riqueza, fazendo com que as elites impeçam a reforma agrária. É a bancada ruralista dos infernos. É esses latifundiários que é tudo deputado, que é tudo senador, Ronaldo Caiado, esses fazendeirão, que é dono de não sei quantos 1000 hectares de terra. Esses caras, eles impedem a reforma agrária no país, só para poder continuar ganhando dinheiro às custas da miséria da população camponesa e da população em geral. Muito bem. Aqui nós temos uma charge para ilustrar esse assunto. Sim, Mariana. Mariana, o Salles é a marionete. Como é que chama? É marionete? Como é que chama aquele bichinho que fica. É o. É um fantoche, né? O Salles e o Bolsonaro são apenas fantoches na mão desses monstros aqui, ó. E monstro que eu tô falando não é o agricultor honesto, o pequeno agricultor, é o latifundiário safado, grileiro, que falsifica documento para roubar a terra dos outros, que mata os índios para tomar a terra do índio. É esse safado aí que não respeita APP, que leva multa de meio ambiente e não paga, que mata índio, né? Bom, é esse. Vamos mudar de assunto? Vamos falar um pouquinho de energia? Assunto importante, hein? Cai muito. Um dos assuntos mais estratégicos, fontes de energia. Vem comigo. Pessoal, existem várias fontes de energia no mundo que a gente utiliza para ligar os eletrodomésticos em casa. Como é que está funcionando aí o teu computador, o ventilador, o ar-condicionado? Como é que você consegue carregar o celular? É graças à energia elétrica. E de onde vem a energia elétrica? Tem um monte de jeito diferente.
E o veículo que você se desloca, você tem carro? Tua família tem carro? Tem moto? Como é que essa moto anda? Como é que esse carro anda? É com álcool? É com gasolina? É com óleo diesel? Bom, você tem energia solar em casa? Tem alguém aí que tem energia solar? Vocês viram que tem um projeto de lei sendo discutido na Câmara dos Vereadores aqui em Rio Preto, chamado IPTU Verde. Esse projeto quer oferecer 5% de desconto no IPTU das pessoas que tiverem aqueles esquema de reuso de água da chuva ou energia solar em casa. Então, se você sabe quanto que a sua família paga de IPTU no lugar que vocês moram aí? Quanto é que você paga de IPTU pela casa que você mora? Você sabe quanto é que é? Bom, imagina um IPTU de R$ 1.000. Se você paga R$ 1.000 de IPTU, você vai ter um desconto de R$ 50 por ano. Se você tiver energia solar e ou aqueles esquemas de aproveitar a água da chuva, do telhado, sabe? É uma forma de estimular, né? Uma organização mais consciente, né? Em relação ao meio ambiente e tal. Bom, então nós temos várias fontes de energia. A gente divide essas fontes de energia em dois grupos principais. As fontes renováveis e as fontes não renováveis. Tá? Existem dois tipos principais de fontes de energia: as fontes renováveis e as fontes não renováveis. Quais são as fontes renováveis? São aquelas que não acabam nunca, infinitas, como, por exemplo, a biomassa, a hidrelétrica, são renováveis. A eólica, a solar, são renováveis. E quais são as fontes não renováveis? Petróleo, urânio, carvão mineral e gás natural. Essas são as fontes não renováveis. Pessoal, quais são as fontes que predominam no mundo? As não renováveis. Não renováveis, 87% quase. Vamos arredondar para 85%? Olha só. Fontes não renováveis correspondem a 85% no mundo. No mundo. Tá? Resumindo. E no Brasil? No Brasil, as renováveis correspondem aqui a 45%. Igual está mostrando aqui. Vejam que o Brasil tem uma utilização de fontes renováveis maior que a média. Tá? Bom, mesmo assim, qual é ainda a principal fonte de energia do Brasil, pessoal? Qual é a fonte mais importante do Brasil? É o petróleo. Quase 40% de toda a energia do Brasil vem do petróleo. E como que é o petróleo no Brasil, pessoal? O Brasil é autossuficiente no petróleo? Tem petróleo no Brasil? Não tem? Como é que é? O Brasil tem bastante petróleo, tá? Bastante quanto? Bastante. Bastante. Mas tem países que têm mais petróleo que o Brasil, sim. O Brasil não está nem entre os 10 maiores, tá? Em reservas de petróleo. A maior reserva de petróleo do mundo é a Venezuela. Tá certo? Deixa eu ver, acho que eu tenho aqui.
Não. Cadê? Vamos ver aqui. Olha aqui. Maiores reservas de petróleo do mundo. Venezuela, Arábia Saudita, Canadá, Irã, Iraque, Kuwait. O Brasil não entra. Vamos ver, acho que aqui vai ter o Brasil. Aqui. Ó, o Brasil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. O Brasil é o 15º em reservas de petróleo. O maior é a Venezuela. Beleza? Bom, e dessa reserva que o Brasil tem, desse petróleo que tem no Brasil, onde é que está a maior parte? Está aqui no fundo do mar, na chamada plataforma continental, no litoral brasileiro, mas embaixo da água do oceano. Onde é que está o petróleo do Brasil? No fundo do mar. Então, o Brasil tem bastante petróleo? Tem, mas no território não tem muito, não. Tem lá no Nordeste, tem um pouco de petróleo em terra firme. Na Amazônia, tem um pouco. Mas a maior parte do petróleo do Brasil está aqui no pré-sal, que é essa mancha roxa, que pega o litoral do Sudeste aqui, ó. Tá? É aqui que está a maior parte do petróleo brasileiro. Bom, hidrelétrica. Vamos falar um pouquinho de energia hidrelétrica. A maior parte da nossa eletricidade, olha só, matriz elétrica brasileira. De onde vem a energia elétrica que abastece a casa dos brasileiros? 60% vem das hidrelétricas. Tá? O que é uma hidrelétrica, pessoal? É uma estrutura construída num rio que utiliza o movimento da água para movimentar turbinas, para girar turbinas e produzir a eletricidade. Tá? Não é qualquer rio, não é qualquer lugar que vale a pena ou que é conveniente ou vantajoso construir uma hidrelétrica. Tem lugares que são bons para construir hidrelétrica, tem lugares que não são bons. Onde é que é bom construir hidrelétrica? Em áreas de planalto, em lugar íngreme. Por que em lugar íngreme que tem que construir hidrelétrica? Em relevo de planalto. Porque quando se faz uma hidrelétrica num lugar que tem muito desnível, tipo cachoeiras e tal, a área inundada é pequena e o potencial ao tamanho da seta, o tamanho da seta indica o tanto de energia que a hidrelétrica vai gerar. Uma hidrelétrica feita num lugar bom, correto, ela inunda pouco, ou seja, ela traz poucos prejuízos e ela gera muita energia, ou seja, ela oferece muitos benefícios. Agora, uma hidrelétrica mal feita, uma hidrelétrica feita no lugar errado, numa planície, num lugar plano, ela gera uma grande inundação, ela inunda uma área muito maior, você concorda que em área aqui inundou muito mais do que aqui? Pois bem, e o tamanho da seta aqui mostra o tanto de energia que vai ser gerada. Aqui você vai ter muito prejuízo e pouco retorno. Aqui você vai ter pouco prejuízo e muito retorno. Tá bom? Qual é o nome da hidrelétrica ou das hidrelétricas muito ruins que tem no Brasil, pessoal? Quem lembra daquelas hidrelétricas feitas em planícies, que são terríveis, terríveis? Alguém lembra? Balbina, muito bem. Essa é a que menos o pessoal lembra, Amanda. Parabéns.
Balbina, no Amazonas, e Sobradinho, na Bahia. Pode explicar por que a planície gera maior inundação? Claro, Rafa. Claro, querida. Olha só, o lugar que é plano, quando faz uma barragem, Rafa, imagina que tem um rio numa planície, né? E aí construiu uma barragem. Como o lugar é plano, a água vai se espalhando. Lembra do Pantanal, Rafa? Por que que o Pantanal Mato-Grossense, lá no Pantanal, é a maior área inundável do planeta? Porque lá você tem uma área plana e tem um rio que passa por ali. Quando chove muito, o rio transborda e a água, como é um lugar plano, a água não encontra limites, ela não encontra barreiras naturais, tipo serras, para segurar ela, para fazer tipo uns poção, uns lagos e tal. A água vai se espalhando, se espalhando, se espalhando, se espalhando, sem interrupção. Agora, quando o relevo é de planalto, Rafa, você tem o quê? Você tem montanhas, você tem serras e tal. E aí você faz a barragem e a água fica presa no meio dessas serras, no meio desses planaltos. Então, na planície, a água se espalha por uma área muito maior. Já nos planaltos, a água não tem para onde se espalhar, ela está presa no meio das serras, no meio dos paredão. Fez sentido agora? Conseguiu imaginar? Muito bem. Então é isso. Aqui perto da minha cidade, a hidrelétrica de Marimbondo. Ah, ô Ana, a hidrelétrica de Marimbondo é uma hidrelétrica boa, é uma hidrelétrica bem feita, bem construída. A hidrelétrica de Marimbondo, ela foi feita num planalto. Nós estamos aqui num planalto. Inclusive, você deve saber, não sei se você já ouviu falar, você já viu foto de como era o lugar ali onde tem hoje a hidrelétrica, como era antes da hidrelétrica? Você já viu foto de como era antigamente aquele pedaço onde hoje tem a barragem ali? Quem já viu? Eu acho que era Sete Quedas que o pessoal chamava, a região das Sete Quedas. Ali eram umas cachoeiras que tinha ali. Então, a hidrelétrica de Marimbondo é uma hidrelétrica construída num lugar adequado, num lugar favorável, num planalto, tá? Então, ela não inundou uma área tão grande. Se você puder ver, pesquisa no Google lá como que era, né? Rio Grande antes da hidrelétrica de Marimbondo, você vai encontrar. Aí você vai ver que era cachoeira, tá? Tiraram, Lucas. Ô, Lucas, deixa eu te falar uma coisa, Lucas. 99% das hidrelétricas, Lucas, são construídas em cachoeiras, em lugar de corredeira, tá? O que é uma tragédia em todos os aspectos, inclusive no aspecto, né, turístico e natural e tal, né? Geralmente se faz as hidrelétricas em lugar que tem cachoeira. E a cachoeira desaparece, a cachoeira fica submersa e tudo que era aquela cachoeira fica tudo inundado. É uma desgraça, né? A hidrelétrica, por um lado, é uma desgraça, por esse lado, né, ambiental e tal. Bom, além da hidrelétrica, quais são as outras fontes de energia elétrica importantes no Brasil? Você viu, Ana? Era bonito ou não? O que você achou? Agora você fez vontade aí nas pessoas, hein? Rio Grande.
Vamos ver. Ah, não tem. Cadê? Bom, aqui, ó, aqui é a barragem hoje, né? É, aqui era a cachoeira, né? A Cachoeira do Marimbondo. Era o nome da. Ah, aqui, achei. Olha como que era bonito. Isso daqui hoje não existe mais. Isso daqui hoje está embaixo d'água. Aqui, a Cachoeira do Marimbondo. Malditos! Olha onde eles construíram a hidrelétrica. Então, se você quer ver uma cachoeira, vai logo. Se você quer ir nas cachoeiras, vai logo para Delfinópolis, vai logo para as cachoeiras, porque a qualquer momento os malditos podem fazer uma hidrelétrica no lugar. Tá? Então, aproveite as cachoeiras antes das hidrelétricas aparecer. Ó, deixa eu mostrar esse lugar. Vamos ver se você vai achar esse lugar bonito. Olha só. Cataratas do Iguaçu. Vamos ver o que vocês acham desse lugar, pessoal. Digam para mim, deixa eu ver uma foto aqui que seja mais bonita. É difícil escolher a foto, né? Aqui, vamos ver, acho que essa daqui. O que vocês acham desse lugar aqui, pessoal? O que vocês acham das Cataratas do Iguaçu? Você sabia? Você sabia que isso daqui só não virou uma hidrelétrica por causa do Santos Dumont? Quem sabe essa história, gente? Essa história é linda. Aqui, olha só. Vocês sabiam que tinha um plano para construir uma barragem aqui, ó? Os caras iam fazer uma barragem aqui. E isso tudo ia ficar inundado. Você sabia que tinha um plano para fazer uma hidrelétrica exatamente aqui nas Cataratas do Iguaçu? E quem não deixou foi o Santos Dumont? Ó, era para fazer uma hidrelétrica aqui, isso tudo ia ficar submerso, isso tudo ia ficar escondido, isso tudo ia desaparecer, ia ter um muro de concreto aqui gerando energia. Vocês sabiam que graças ao Santos Dumont isso não aconteceu? Graças a Deus não, Lucas, graças ao Santos Dumont. Tá? Vamos atribuir o milagre ao santo correto. Santos Dumont salvou as cataratas do Iguaçu. Então, se um dia você puder ir lá e ver as cataratas do Iguaçu, você vai ver uma estátua do Santos Dumont na entrada do parque, agradecendo a mobilização, a influência que ele fez lá, o furdunço que ele fez para não deixar fazerem uma hidrelétrica, porque o plano de um fazendeiro, tinha um fazendeiro lá que estava negociando com um empresário dos Estados Unidos para construir uma hidrelétrica naquele lugar onde hoje é as cataratas do Iguaçu. Aquilo tudo ia desaparecer, né? Bom, é muito doido essa história. Eu fiquei encantado quando eu descobri os detalhes dessa história aí das cataratas do Santos Dumont e admirei muito mais o Santos Dumont a partir daí. Bom, também no Brasil existe muita eletricidade feita a partir de bagaço de cana, que é a biomassa, eólica, nós já vamos ver mais sobre eólica, gás natural, que é nas termoelétricas, petróleo, que é o diesel, né? O óleo diesel, termoelétrica também. Essa importação aqui é o que o Brasil importa de energia elétrica do Paraguai, aquela metade de Itaipu, né? A usina de Itaipu. Se você quer ver um negócio, pesquisa aí. Como que era o lugar onde foi feita a hidrelétrica de Itaipu? Olha que louco. Itaipu, antes e depois da... Antes e depois da usina de Itaipu. Vamos ver. Olha como que era o lugar onde tem a hidrelétrica de Itaipu. Olha como é que era. Acho que era aqui, ó. Olha como é que era. Olha só. Olha como que era a hidrelétrica de Itaipu. Olha só o que que era. Olha o que que é hoje. É isso aqui. Era assim.
Vocês conseguem imaginar, gente? Olha, eu choro. Olha como é que era. Olha como é que era. E olha como ficou agora. Tá? Muito doido, né? Muito doido. Ó, vamos longe não. Quem é daqui da região? Quem conhece o Talhadão? Quem conhece o Talhadão? Alguém que vocês conhecem ali no Rio Turvo, o Talhadão? Vocês sabiam que tem um projeto da Construeste, dos Faria, da Construeste, para construir uma hidrelétrica ali no Talhadão? Tem um projeto e só não construíram ainda porque teve uma mobilização fodida da população daqui da região, com políticos e tal, para construir para não deixar, viu? Só não tem hidrelétrica lá porque teve uma mega mobilização da sociedade e de alguns políticos daqui da região, na época o João Paulo Rilo e tal. Tá? É isso aí. O Brasil também utiliza um pouquinho de energia nuclear, que é das usinas nucleares lá de Angra dos Reis. Energia solar está crescendo agora, ainda está engatinhando, né? É inicial. São as principais fontes. Bom, olha esse mapa, pessoal. Repara muito bem nesse mapa. Esse mapa mostra quais são os lugares favoráveis e os lugares não favoráveis à energia eólica. Eólica é energia proveniente do quê? Dos ventos. Para ter energia eólica, tem que ter vento, tá? Onde que tem vento favorável no Brasil? É onde está vermelho e preto aqui. Não sei se é preto, se é marrom, que cor que é essa aqui. Essas duas cores mais escuras, ó. Você tá vendo? Onde é que tem potencial para energia eólica? É basicamente no litoral do norte, do nordeste, interior da Bahia, norte de Minas, interior do Paraná e de Santa Catarina e litoral do Rio Grande do Sul. Lembra do litoral. Litoral do Rio Grande do Sul, litoral do Rio Grande do Norte. Lembra dos dois Rio Grande. Litoral do Ceará, litoral do Maranhão. É onde mais tem energia eólica, dos ventos. E energia solar. O Brasil é muito privilegiado para energia solar, muito mais até do que para energia eólica, tá? E, sobretudo, a região que está dentro desse perímetro amarelo aqui, ó, dentro dessa área amarela aqui, que está incluindo Rio Preto, tá? Ô, Ana, boa pergunta, Ana. A princípio, a energia eólica causa dois tipos de impactos principais. Três tipos de impactos da energia eólica. Primeiro é o impacto visual, estético, poluição visual, porque é uns trambolho feio. É uns trambolho feio. Ó, assim, feio, né? Parque eólico. Olha só o que é um parque eólico. Ó. É um bagulho feio. Vamos ser sinceros, né? Olha, você tá andando na paisagem, vê esse trambolho? É feio. E ponto. É feio. Agora, além da questão estética, tem dois outros problemas. O barulho, imagina um monte de ventiladorzão, zunindo na tua cabeça. Então tem a poluição sonora e tem também impactos com aves migratórias, com passarinho. Os passarinhos, porque o bagulho fica girando. Ó, o bagulho tá girando. Já o passarinho vai slapt.
e tromba na hélice e é decapitado e é desmembrado. Então você tem prejuízos com pássaros, barulho e questão visual. Como, mas ó, vamos falar sincero assim, sem menosprezar os passarinhos, né? Claro. Mas assim, no custo-benefício, vamos agora sério, para vestibular, no custo-benefício a energia eólica é muito boa. Ela tem um custo-benefício muito bom. Esses impactos, eles são muito menos desgracentos do que os impactos do petróleo, do carvão, do gás, da hidrelétrica, tá? Então a energia eólica é boa no custo-benefício final, ela é vantajosa, sim, ela é legal, sim, ela deve ser defendida e estimulada, sim. Então, a princípio até que sim, viu, Mari? Porque o ambiente que ela ocupa não fica muito utilizável para mais nada, né? Você vê que não está tendo aqui muitas coisas. Eu não sei em detalhes, vou ser sincero, eu não sei se o fato de ter aqui um parque eólico fica proibido usar isso daqui, sei lá, para agricultura. Ó, eu não sei se isso daqui, por exemplo, pode colocar uns boi para pastar aqui. Eu acho que tudo bem, eu acho que não tem problema, não, né? Mas talvez tenha algumas restrições, viu? Não sei. Parece que tem agricultura, ó. Talvez não, viu, gente? Talvez dê para usar de boa. Eu acho que não tem problema, não. Eu acho que não tem impedimento de uso para pecuária, agricultura. Eu acho que de boa, tá? Juan, boa pergunta. Quais são os danos que a hidrelétrica pode trazer, Juan? A inundação de grandes áreas, de cidades, de fazendas, de habitats, a inundação de florestas, tá? Então, principalmente dano para o meio ambiente, porque você tem, imagina, Juan, tinha uma árvore na beira de um rio que tinha um ninho de passarinho. Aí fizeram uma hidrelétrica, a água inundou, a árvore ficou embaixo d'água, matou o ninho de passarinho lá, matou os passarinhos. E agora não tem mais a árvore para os passarinhos. Também prejudica muitos peixes, Juan. Quando tem hidrelétrica, dificulta muito os peixes realizar a piracema. Lembra da piracema? Prejuízos sociais muitos, João. Prejuízos sociais porque as pessoas mais pobres, os índios, os ribeirinhos, não são indenizados, não recebem nenhum tipo de indenização. Fica na mão, fica no prejuízo, tá? Então isso também é ruim. Acho que é isso, os principais. Tá? Isso. Mariana, o exemplo de Sobradinho é perfeito. Você inundou cidades inteiras. Tenta imaginar, Juan, você mora em Rio Preto? Já pensou se fossem fazer uma hidrelétrica lá no Talhadão e inundasse Rio Preto inteiro para fazer uma hidrelétrica lá não sei na onde? E todo mundo que mora em Rio Preto perder tua casa, perder o comércio. Imagina a cidade de Rio Preto inteira embaixo d'água. Foi isso que aconteceu lá na Bahia, só que lá na Bahia foram 5 cidades inteiras que ficaram embaixo d'água para poder construir uma hidrelétrica. Então, aí nós temos um exemplo de prejuízo social. Tá? Muito bem, muito legal. Energia solar, então, para a gente encerrar aqui, energia. O Brasil tem um grande potencial, mas ainda não produz muito por causa de quê? Que não tem muito cinturão solar, Ana. O nome específico é cinturão solar. Aqui, ó, amarelinho aqui, dentro do amarelinho. É o cinturão solar. Rio Preto está dentro do cinturão solar. Como não podia deixar de ser. Tá? Muito bem.
Vamos falar um pouquinho agora de mineração. Bom, a energia solar acaba sendo a alternativa mais ecológica, com menos danos ao meio ambiente. Olha, Juan, sim, sim. A não ser, Juan, tem uma fonte, mas ela não é viável no Brasil. Ela é viável só em países como a Islândia, Estados Unidos, Canadá, Japão, que é a geotérmica, Juan. A energia geotérmica, vocês já ouviram falar da energia geotérmica? Olha só. Vamos ver se aparece aqui. Energia geotérmica. Talvez essa seja ainda mais vantajosa do ponto de vista ambiental. Olha como que é o esquema da energia geotérmica. Aproveita-se o calor do subsolo, o calor natural. Isso aqui é área vulcânica, é lugar de vulcão. Você aproveita o calor de um vulcão e o calor do vulcão gera aqui o vapor que movimenta as turbinas. Então, você não libera gás nenhum, você não precisa inundar lugar nenhum, você não tem impacto nenhum. Isso daqui, ó, isso daqui que você está vendo não é CO2, isso aqui é vapor, viu? Isso aqui é vapor. Então não tem assim liberação de gases tóxicos e tal. É vapor de água, então é bem ecológico também a geotérmica. Mas no caso do Brasil, então, geralmente eles constroem em lugares que não têm perigo de entrar em erupção, em lugares estáveis, onde não é provável de ter erupção. Viu, Ana? É por isso. É dos geysers. É dos geysers mesmo, viu, Mari? Tá certo. Não é necessariamente do vulcão, é do geyser. Eu estou falando em área vulcânica, em região que tem atividade vulcânica. Eu falei vulcão para simplificar, mas não é necessariamente no vulcão. É numa região que tem vulcanismo. E eles aproveitam os geysers, especificamente os geysers. É isso mesmo, falou o termo correto aqui, Mari, geyser. Poderia dizer que uma das causas prejudiciais a uma construção de uma hidrelétrica são os prejuízos sociais, as inundações. Pode, Nicole, pode. Além dos impactos para o meio ambiente, que eu já mencionei, que é prejuízo para os peixes, extinção de espécies, porque você destrói todo aquele ecossistema, né? Você destrói o ecossistema. Então, os peixes, os anfíbios, os bichinhos que viviam ali, morre tudo. Desaparece tudo. E também para as pessoas a questão das inundações, os prejuízos, né? Perde as terras e tal. Ô, Rafa, não aumenta a temperatura porque esse calor que é aproveitado é um calor que já seria liberado mesmo pelo vulcão, Rafa. Então, a energia geotérmica, você aproveita o calor que o vulcão iria liberar naturalmente e você canaliza esse calor para gerar eletricidade. Por isso que não tem, assim, tipo, desequilíbrio, não tem prejuízos. Porque você aproveita o calor que já era para ser liberado mesmo. Tá bom? Muito legal. Bom, vamos falar um pouquinho, então, nesses últimos minutos, de recursos minerais. Vamos encerrar essa aula com recursos minerais. Tá joia? O Brasil é um grande produtor e exportador de minérios. E existem dois tipos principais de minérios. Os minérios metálicos. O que é mineral metálico? É ferro, é alumínio, que é a bauxita, é o manganês, é o cobre, é o zinco, é o chumbo, é o nióbio, é o estanho ou cassiterita, é a prata, é o ouro. São minerais metálicos. Onde é que são encontrados os minerais metálicos?
nos escudos cristalinos. Lembra da aula de ontem? Escudo cristalino? Olha só, esses rosinhas aqui, pessoal, é tudo escudo cristalino. O Brasil tem bastante mineral metálico? Tem, muito. Onde? Onde tem mineral metálico em grande quantidade que o Brasil explora? Minas Gerais, quadrilateroferrífero. Fala para mim o nome de duas cidades que ficam no quadrilátero ferrífero, na região aqui do quadrilátero ferrífero, no entorno ou dentro do quadrilátero. O nome dessas duas cidades tem a ver com isso daqui, ó. Cadê? Ó. Mais especificamente, cadê? Com isso daqui, ó. Um rompimento de barragens. O nome dessas cidades é Brumadinho e Mariana, né? Ah, Mariana, também é covardia, né? Perguntar isso para você, porque uma você já tem de cor. Você só precisa lembrar da outra. Aí é covardia. Ju, Congonhas também, Ju. Congonhas está nessa região. Ouro Preto, Sabará, Itabirito, é tudo do quadrilátero ferrífero, tá? Outro lugar que é importante, Carajás, no Pará. Itaúna, isso. Você pode ver, pessoal, que o estado de Minas Gerais, todinho, praticamente, é próspero. O estado de Minas Gerais todo é próspero em recursos minerais. O nome, né? Do mesmo jeito que eu brinquei com o nome da Mariana, em relação à cidade de Mariana, a gente pode brincar com o nome do estado, Minas Gerais. Minas Gerais por quê? Porque tem minério em geral. Tudo quanto é tipo de minério, né? Pois bem, o estado do Pará também é um grande produtor de minerais, principalmente na região de Carajás, tá? Que é a região aqui de Serra Pelada, onde teve aquele garimpo de ouro que o Sebastião Salgado fotografou, aquelas pessoas com um saco de pedra nas costas, subindo aquelas escadarias. Vocês já viram aquelas imagens de Serra Pelada? Se não, dá uma pesquisada aí também. Bom, o que eu gostaria de enfatizar com vocês? As barragens de rejeitos. Barragem de rejeito é uma forma de depositar a lama que sobra do processo de mineração. No Brasil, de acordo com o governo, existem mais de 600 barragens como essa daqui, ó. 600 barragens. E o que aconteceu em Mariana e Brumadinho? Aconteceu que essa barragem aqui rebentou. E o que acontece quando a barragem rebenta? O que acontece quando uma barragem rebenta, pessoal? Vamos, lerdeza. Vai inundar a cidade, né? Então, você vai ter uma avalanche. Olha a barragem rompendo, ó. Ó. E aí você tem uma avalanche de lama. Ó. Destrói tudo que tem no caminho. Quase 300 pessoas morreram nesse episódio. 300 pessoas arrastadas por um tsunami de lama. E por quê? E metais pesados também. E por que a barragem rebentou? Só para a gente encerrar, porque eles fizeram essas barragens, tanto de Mariana quanto de Brumadinho, eles fizeram essas barragens do modelo
menos seguro que existe, que é esse chamado de alteamento a montante. Guarda isso na cabeça que eu acho que vai cair. Alteamento a montante é um método mais barato, mais fácil, só que também menos seguro de construir barragens. Foi esse tipo de barragem que rebentou em Mariana em 2015, foi esse tipo de barragem que rebentou em Brumadinho em 2019. Eu pergunto a vocês, sabe quantas barragens desse outro modelo, jusante, ou central, ou de concreto, já rebentaram no Brasil? Nenhuma. Nenhuma. Por quê? Porque esses métodos aqui são sólidos. Agora, os caras fazem barragem do modelo mais barato para poder economizar dinheiro, e aí a barragem rebenta, e aí mata as pessoas, destrói o rio, contamina tudo. Quanto vale uma vida, né? 100 mil? 100 mil, ô Júlia? Onde que você viu 100 mil? Não vale nem isso, não vale 1.000. Você acredita que a Vale estava querendo que uma veinha de 70 anos que teve a casa dela destruída pelo rompimento da barragem lá em Mariana, eles pediram para a veinha provar que ela não conseguia lavar roupa na mão porque a barragem rebentou e estragou a casa dela e a máquina de lavar roupa dela foi estragada. E a Vale estava questionando a veinha para saber se ela realmente não conseguia lavar roupa na mão. Ele estava ridicando uma máquina de lavar roupa para uma véia de 70 anos. Tá? Então, eu acho que não vale nem 100 mil, viu? É foda, é foda. É isso. Bom, pessoal, o nosso tempo por hoje se esgotou. A gente para por aqui. Pelo menos rendeu bastante, eu acho que deu para a gente falar de um monte de coisas importantes que muito provavelmente vão aparecer aí nas provas que vocês enfrentarão nos próximos dias e meses. Espero que tenha contribuído. Gostei bastante da participação, muitas perguntas pertinentes, muito legal. Muito obrigado pelo interesse, pela dedicação. Parabéns por estarem estudando diante de tantas adversidades, estarem se dedicando ao estudo. Tomara que vocês tenham o retorno justo e devido na medida dos seus esforços. Grande abraço, boa tarde e boa noite de aulas. A gente se vê hoje à noite com uma aula de História do Brasil, beleza? A primeira aula da noite é nós de novo. Valeu, queridos, queridas, um grande abraço. Até mais.